Oi, gente! Hoje o nosso encontro é para a gente falar um pouquinho de como foi a nossa jornada de 12 semanas nesse livro incrível aqui do Max Lucado, Simplesmente como Jesus. Olá, minhas queridas, olá, minhas amadas. Que alegria poder falar desse projeto lindo do coração de Deus, pro coração da nossa amada Simone, né? Esse projeto de leitura, né? Com mulheres, muito maravilhoso, né? E vamos lá, finalizando mais um querido, maravilhoso livro, Simplesmente como Jesus. Olha, muita coisa para se falar daqui, muito aprendizado se tirado daqui e também muito edificada eu fui por este livro. Né? Lembrando que o livro, né, é algo que nos ajuda muito, muito mais. O que mais me encanta nessas leituras, o que mais me encanta aqui no grupo, é na seleção dos livros a qual a Simone faz, é que todos eles, né, além de ser voltado, né, para a nossa fé, ser voltado para um Deus que nós acreditamos, que nós confiamos, né? Eles não só nos norteia só pelo livro, mas dentro de cada capítulo, dentro do livro, a gente também se debruça na palavra de Deus, né? Vários capítulos onde se é colocados várias referências a qual a gente precisa ler as referências bíblicas e não ficar somente aqui no livro, né? E fazer essa comparação, e nessa comparação a gente é edificada, a gente é munida de fé, é munida de várias coisas boas. E então, amadas, eu amei esse livro, muito me edificou, né? E o capítulo que eu mais gostei, a maioria deles, né? Mas eu vou dizer um que me impactou e foi bem no comecinho do livro, que foi o capítulo 1. Né? O capítulo 1 é Um Coração como o Dele. Né? Então esse capítulo aqui, de início, né, eu acho que já foi para me prender mesmo, né? No segundo parágrafo ele já diz assim: e se durante um dia e uma noite Jesus vivesse a sua vida com o coração dele? Se seu coração ganhasse um dia de folga e sua vida fosse dirigida segundo o coração de Cristo. E aí, no mais, as irmãs precisam dar uma leitura, né? Para poder matar essa curiosidade desse capítulo maravilhoso que eu achei, né? E aqui dentro desse capítulo, gente, eu fiquei me imaginando, né? Como seria as minhas reações, o meu comportamento, o meu jeito de pensar, se Jesus estivesse ali, né, sendo eu naquele momento, né? Como que seria a minha maneira de falar, né? De perdoar. Então esse capítulo ele trouxe muita coisa para mim. Será que as prioridades dele, né, sendo eu, seriam as mesmas que eu tenho hoje, atual? Né? E como ele ia reagir diante de tais situações? Então, assim, esse capítulo ele me impactou demais. E eu digo para as irmãs que eu estou trabalhando a minha vida, né? Principalmente na questão de agir por impulso, na questão de, às vezes, eu esquecer que eu devo agir simplesmente como Jesus. Né? Então, o livro ele veio para me dar esse start, né? Acorda, né? Você é uma cristã, né? E aí ele tem aqui bem na capa do livro essa frase bem impactante que diz: Deus o ama como você é. A gente diz, Deus ama a gente como a gente é. Ele não faz distinção de pessoa, né? Mas ele conclui aqui e diz: Deus o ama como você é, mas ele se recusa a deixá-lo do jeito, desse jeito, né? Ele se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. E nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que o caminho é estreito. Mas nós estamos caminhando. Nós estamos progredindo, né? Então, amadas, é um livro a qual zero arrependimento,
se você ler. É um livro que acrescenta por demais a nossa vida espiritual, né? Acrescenta na nossa vida espiritual, ela acrescenta também no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nossa mudança de comportamento como cristão. Então, assim, é isso, amadas. Nosso livrinho foi maravilhoso. Estou muito feliz por concluir essa leitura. E vamos que vamos. Até a próxima. Oi meninas, a paz do Senhor, me chamo Nádia, faço parte desse grupo, desse clube de leituras que tem acrescentado muito da minha vida, tem me desafiado a começar e terminar um livro, né, onde eu não conseguia, iniciava um projeto de leitura e não conseguia terminar, e através desse grupo eu tenho conseguido iniciar e terminar. Acho que esse já é o quarto livro que eu estou lendo aqui juntamente no grupo e tem acrescentado muito na minha vida. Esse último livro, que é Simplesmente como Jesus, é do Max Lucado, tem acrescentado, tem me ensinado muito. O Max traz sua visão, claro, baseado sempre nas escrituras, sobre como que realmente nós devemos ser, né? Tem uma frase dele que se repete muito ao longo dos capítulos, que vai falar que a frase vai falar que Deus ele nos ama da maneira que nós somos, mas ele se recusa a deixar a gente do jeito que realmente nós somos, né? Ele quer que a gente seja simplesmente como Jesus. E aí esse livro trouxe para minha vida uma visão de como que em determinadas situações, em determinadas casos que eu venha passar na minha vida, como que Jesus se comportaria, né? Como que Jesus, qual seria a atitude de Jesus em relação a tal situação? Então foi muito bom poder compartilhar desses capítulos com as irmãs que fazem parte do grupo. Eu aprendi muito, estou ansiosa para o próximo, aí eu já deixo o convite para você que está vendo esse vídeo, venha, se junte-se a nós, tem sido maravilhoso. São mulheres que trazem suas experiências e compartilham. São mulheres que compartilham das suas experiências, né? Às vezes eu leio um capítulo a qual eu consigo trazer uma interpretação, aí tem outra irmã que lê e consegue esmiuçar melhor ainda, então traz aquilo que eu não consegui perceber, aquilo que eu não consegui ver, e essa troca tem sido muito gostosa. Eu tenho aprendido muito com as irmãs, são irmãs de muitas experiências, né, de níveis técnicos também muito elevado, então tem acrescentado muito na minha vida mesmo. Então, mais uma vez, junte-se a nós, vem junto com esse projeto, que eu tenho certeza que Deus vai ter algo reservado maravilhoso para a sua vida. Pai do Senhor, meninas, estou aqui para fazer o resumo, né, do livro que acabamos de ler, do Max Lucado, Simplesmente como Jesus. Um livro desafiador, né, que nos desafia a nos parecer cada vez mais, né, com o Senhor Jesus, que nos mostra que não é, né, ser simplesmente como Jesus não é algo distante ou impossível para nós. Um livro que nos mostra aonde temos que mudar, o que precisa ser limpo, o que precisa ser tirado, né, da nossa vida. E também esse livro vai nos mostrar que somos amados incondicionalmente, mas somos também, né, além de ser amadas, somos convidadas a crescer, a ser verdadeiramente a imagem e semelhança da Trindade. É o que eu mais gostei, o capítulo que eu mais gostei desse livro foi, sem dúvida, deixa eu tirar a dúvida aqui, que eu acho que foi o penúltimo capítulo, né, o capítulo 11. Gostei do capítulo todo, né, eu vou estar lendo aqui uma parte que eu grifei, né, que me chamou muita atenção, além da parte que diz que o horror do inferno é Deus não estar lá, né, isso é muito forte, né, o inferno, ele não é horroroso, né, ele não é terrível
por causa do ranger de dentes, né? Por causa de todas as coisas ruins que tem lá. Mas o horror do inferno é não ter a presença de Deus lá. Outra frase também desse capítulo que me chamou a atenção foi: ter um coração como o dele é olhar para a face das pessoas não salvas e orar, porque a menos que se convertam, estarão a um passo do tormento eterno. Né? Então, nos convida, né, aqui, esse capítulo, a gente ter um coração como o de Jesus e olhar para a face das pessoas não salvas e orar. Porque nós sabemos, né, que se elas não entenderem, né, se elas não aceitarem que elas precisam entregar o controle da vida delas a Cristo, elas estarão, a um passo do tormento eterno. Então, nesse livro nos mostra que também temos uma grande responsabilidade de mostrar Cristo para as pessoas não salvas, ao ponto, né, de elas desejarem ter esse Cristo na vida delas, a desejarem também a serem simplesmente como Jesus. E outra frase, né, que fala muito aqui, né, nesse livro, que é a frase central do livro é: Deus o ama como você é, mas se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus, né? Simplesmente como Jesus. Então, nesse livro, todo livro é muito bom. É doloroso, né? Porque muitas das vezes não é fácil. É como se, sabe, esse livro pegasse e, sabe, uma pessoa quando, né, sofre uma queimadura, que ela precisa ir lá no hospital, fazer a higienização do lugar queimado, que tem que esfregar, né, para tirar aquela pele morta. E, né, eu nunca passei por isso, mas as pessoas que já passaram dizem que é muito doloroso, né? E lendo esse livro eu me senti assim, né, como se eu tivesse com o meu corpo todo queimado, né, cheio de peles mortas, e é como se estivesse ali com, né, uma bucha esfregando para tirar, né, tudo aquilo que não pode ficar, né, no meu corpo. E foi muito, muito, muito doloroso, mas como eu falei no início, né, ele também nos mostra que ser simplesmente como Jesus não é algo distante ou impossível para nós, né? Podemos sim, com a ajuda do Espírito Santo, sermos cada dia mais simplesmente como Jesus. E é isso, meninas. Um beijo. Oi meninas, vim aqui compartilhar um pouquinho sobre esse livro do Max Lucado, que nós acabamos de ler no grupo, onde a Simone faz parte, né, dele. Na verdade, ela é autora desse grupo, né, e eu faço parte. Muito maravilhoso fazer parte desse grupo de leitura, onde a gente aprende, a gente se identifica com alguns comentários que as irmãs comentam, né? E é muito interessante. O que eu acho mais maravilhoso de participar desse grupo é porque a gente lê o mesmo capítulo, o mesmo livro, mas as nossas respostas nunca batem. É muito interessante, porque às vezes o que eu vejo, entendo desse capítulo, o outro já entende algo bem assim diferente. Aí a gente vai juntando, né? Vai tirando aquilo que edifica. Então é muito maravilhoso mesmo. E esse livro, simplesmente como Jesus, ele tem muito a nos ensinar. Devemos sempre estar lendo, porque é muito bom. Os ensinamentos dele são maravilhosos. Simples, realmente, como diz o livro, simplesmente como Jesus, né? Porque Jesus, ele
ele era, por ele ser simples, pela maneira como ele falava, que ele ensinava, era tudo simples mesmo. Então, esse livro, ele traz bem isso, sabe? E eu gosto demais em algum dos capítulos aqui, só para quem vai ver esse vídeo ficar curioso e depois ir lá procurar ler, como é muito bom. Um dos títulos fala um coração como o dele, né? E aí nesse capítulo ele traz algumas situações de como a gente deve agir, né? Então, um toque de Deus. Então são coisas assim maravilhosas que não tem nem como a gente explicar, né? O quão bom é esse livro, muito bom mesmo. E aqui, é nesse primeiro capítulo logo que fala um coração como o dele, só para vocês ficarem com gostinho, fala assim, ó, Deus o ama como você é, mas se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus, ou seja, Jesus, ele nos ama do jeito que somos, mas ele nos recusa a nos deixar do mesmo jeito que nós. Por exemplo, antes de eu conhecer Jesus, eu tenho uma maneira, né? E aí, a partir do momento que eu conheço Jesus, eu aceito Jesus, que eu passo a entender como o amor de Deus é na minha vida, então, a partir dali, Jesus, ele se recusa a nos deixar do jeito que somos. Nós seremos transformados, porque o amor de Jesus é quem nos faz nos moldar cada dia, com as nossas ações, né, com os nossos jeitos. E aí fala, nesse mesmo capítulo, fala um coração de Cristo, né, como é que a gente... O coração de Jesus, ele é puro. E assim, é um ensinamento que nós devemos trazer para as nossas vidas. E aí, o coração humano, né? Como nós agimos diante de algumas situações. Então, são tantas coisas que esse livro tem a nos ensinar, que não dá nem para a gente mensurar o tanto quanto é maravilhoso, né? E eu gosto demais, tô gostando demais mesmo, encerrando esse livro. Deixa aqui a dica para quem quiser. E depois, cada capítulozinho tem algumas perguntas que a gente pode assim, se aprofundar mais, né, sobre o capítulo que a gente leu. Então, são momentos maravilhosos que só tem a nos edificar, né? Não tem como a gente realmente ler. A gente sabe que a Bíblia, ela é um manual para todos os cristãos, né? Mas também um bom livro também nos ajuda bastante, viu? Então, eu deixo a dica aqui para vocês, certo? Quem quiser se interessar, ler esse livro, muito bom. Mas também quem quiser depois também entrar no nosso grupo para aprender mais sobre... estudar mais alguns livros, ler alguns livros, responder algumas perguntinhas, compartilhar dos seus conhecimentos, também tirar dúvidas, né? Que a gente também, quando fica com dúvida em alguma situação e a gente escuta a resposta da outra irmã, então já ajuda, já clareia, então fica a dica, livro maravilhoso e é isso. Olá, irmãs, a paz do Senhor. Estou aqui para fazer um vídeo, né, da minha experiência que eu tive com o livro, né, Simplesmente como Jesus, de Max Lucado. Foi um livro, assim, bom de ler, apesar que tinha, assim, às vezes eu li o capítulo, tinham capítulos que eram maravilhosos de ler, mas o guia, né, que eram as perguntas, eram um pouco, assim, desafiadoras em responder. Mas aí no final tudo dava certo, né? Mas um livro muito bom, uma mensagem... O título do livro já diz tudo, né? Simplesmente como Jesus, né? E Jesus, ele era a pessoa mais simples do mundo, né? Tudo que ele fazia, ele agia com simplicidade, né? E esse livro, eu fiz um resumozinho aqui, bem rapidinho, né? Já é o segundo livro, né, que eu tô lendo com o nosso grupo de leitura, né? O primeiro foi o da Joyce Meyer,
né? E agora esse do Max Lucado, Simplesmente como Jesus, esse que a gente encerrou, né? Agora vamos para o próximo. O primeiro capítulo ele falou um coração como o de Jesus, né? O outro, um coração compassivo, um coração pronto a ouvir, um coração extasiado na presença de Deus, um coração faminto para adorar, né? Um coração focalizado, permanecer no alvo, né? A gente falou também nesse livro. Nada mais que a verdade, um coração modesto, a estufa da mente, um coração puro, encontrando o ouro no lixo, que foi um capítulo que eu gostei muito, né? Um coração cheio de esperança, quando o céu se alegra, um coração regozijante. O último capítulo foi terminando firme, um coração firme, né? Então, tudo ele falava sobre o nosso coração, que é o nosso órgão, né? Onde saem os nossos sentimentos, né? É daqui, né, que sai a alegria, a tristeza, a angústia, o medo, o temor, né? Então, esse livro ele trabalhou bem esse órgão tão importante, né? Que é o coração, né? E o livro Simplesmente como Jesus, de Max Lucado, ele explorou a ideia de que Deus deseja transformar o ser humano, não apenas amá-los, né? Mas como moldá-los, né? Como essas pessoas podem ser moldadas, né, através da palavra, né? Ser moldado o caráter da pessoa, né? E moldar, irmãs, eu creio que não é de uma hora para outra, né? Você ser moldado. Não é eu pegar uma massinha de modelar, né? E é muito fácil eu pegar uma massinha e eu fazer um bonequinho ali no instante e eu formato algo. Não é assim como uma receita de bolo, né? Que você vê ali no YouTube, você coloca os ingredientes direitinho. Se você fizer como tá ali, não. Eu creio que esse moldar, né? A gente ser parecido como Jesus, eu venho sempre dizendo que é um trabalhar, é vivenciar Cristo, literalmente, é caminhar, é você criar raiz, né? É você ter base, né? Ter estrutura. Isso é que é ser moldado, né? Então, o desejo de Deus é moldar o ser humano, né? É fazer com que o ser humano se transforme pessoas que sejam verdadeiros adoradores de Cristo, né? E a pergunta mais usada nesse livro que eu verifiquei foi porque Deus deseja que as pessoas sejam como Jesus, né? E a resposta está no amor de Deus, que é incondicional, né, pelo ser humano. Deus quer que as pessoas sejam transformadas pelo poder da palavra, né? Espírito Santo, que o Espírito Santo é aquele que nos incomoda, né? É aquele que nos dá aquele estalo, né? Quando algo não tá certo, né? Ele nos incomoda e aí a gente faz aquela reflexão. É através da palavra, que a palavra ela é o alimento, né? Assim como eu preciso me alimentar da comida, né? Eu preciso também me alimentar da palavra. O que alimenta o meu espírito é a palavra, né? E a vida de fé, né, irmãs? A gente tem uma vida independente das circunstâncias, como eu já cantei em um dos capítulos, né? Que ainda que a figueira não floresça, a videira não dê o seu fruto, né? Mas nós temos que estar de pé.
né? Ou que a terra trema, como diz louvor, né? Mas nós temos que confiar, né? Porque antes da gente não ter Cristo, a gente conhecia Cristo por ouvir falar. E hoje a gente contempla as maravilhas de Deus na nossa vida, né? Eu creio que se a gente for fazer uma reflexão, todos nós temos algo para contar entre o antes e o depois, como eu era antes e como eu sou agora, nova criatura, né? Então você pode pensar muitas, mas eu acho que eu não fui assim muito transformada, não foi. Se você fizer uma reflexão, você foi. Pode ter sido poucas coisas, mas essas poucas coisas, ela tem nos livrado de muitas coisas. E ela nos livrou de muitas coisas. Às vezes você pensa assim, o Senhor, eu ainda tenho muito a ser mudado. Todos nós temos. E vamos ter, enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Nós nunca vamos chegar no topo, só quando nós estivermos na glória, né, irmãs? Então, fica esse meu resumo, né, do livro Max Lucado, Simplesmente como Jesus, um livro maravilhoso de ler, né? E agora nós vamos para o próximo, né, John Bevere, A Isca de Satanás, e vamos lá, vamos crescer. Muito bom esse grupo, irmãs. Eu estava comentando até com a minha mãe que não é só um grupo que a gente lê o livro, faz um resumo e pronto. Não. Ele dá as passagens bíblicas, a gente aprende mais a manusear a Bíblia. Com essa questão hoje da Bíblia online, né, a gente está perdendo muito a questão disso aqui, né, de folhear a palavra de Deus. Então se tem ali uma passagem, você pega a Bíblia, você vai folhear, você marca, e isso é muito interessante, não é só ler por ler. E eu sou assim, como sempre eu falo, maravilhada, né, com o grupo, porque é um grupo que me incentivou realmente. Quem diria eu ler 3 livros, né? Eu creio, acho que menos de um ano. Não, eu creio que é menos de um ano. Ler mesmo, né? Mastigar, começar e terminar. E saber o nome do livro, o nome do autor, que muitas das vezes a gente lê um livro, nem me lembro qual é o nome do autor. E aqui não. Né? Então é maravilhoso. E eu tenho certeza que esse livro também agora vai ser. Então fica aqui o meu resumo, né, do livro Simplesmente como Jesus. Que Deus abençoe a cada uma das irmãs. E incentivo também a quem queira, né, participar desse grupo da Simone Barcelos, que é bênção de Deus, né? Todas nós temos algo a acrescentar na vida de alguém. Não pense que você não tem, porque você tem. Às vezes uma palavra, uma observação, você faz a diferença na vida de alguém. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. É um livro que a gente não pode ler apenas uma vez na vida. Nós temos que ler e reler, porque traz ensinamentos maravilhosos para a gente, de uma forma clara, sensível e profunda. Logo no início, o Max falou da esposa dele, que ela é uma mulher que ela gosta muito de decorar. E a maioria das mulheres, né, tem essa facilidade de pegar uma sala, mudar os móveis de lugar, porque a casa é nossa. Então a gente tem liberdade de colocar a casa do nosso jeitinho. E assim também é o nosso Deus, nos transformando à imagem de Cristo. Olha que lindo! E foi incrível, sabe, ele trazer essa ideia pra gente, que todos os dias nós estamos sendo transformados, porque a casa é de Deus e ele vai nos deixar do jeitinho de Cristo, né? E é o processo de santificação, regeneração, diários, até aquele grande dia, onde tudo aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então esse livro tratou muito sobre isso, da nossa jornada, da nossa vida aqui nessa terra,
que todos os dias a gente está sendo transformado. O Max trouxe com muita leveza, porque às vezes a gente se cobra muito, né? Ah, eu deveria estar nesse estágio, eu deveria estar melhor. E a gente olha para os nossos erros e a gente pensa, Senhor, como é que o Senhor me quer desse jeito? Sou tão imperfeita. E ao invés de avançar, parece que eu só ando para trás. Não melhoro nada. E ele traz com muita leveza essa jornada nossa, que às vezes a gente não está vendo, mas existe sim algo acontecendo, existe sim uma melhoria acontecendo em nós, porque o Senhor está trabalhando, está arrumando a casa do jeito que Ele quer, e nós precisamos apenas permanecer no Senhor. Outra coisa maravilhosa que eu vi, foram vários, né? Cada capítulo traz algo assim de uma maneira espetacular. A gente poderia citar aqui qual a parte que a gente gostou de cada capítulo. Mas esse detalhe de falar das partes que a gente gosta em cada capítulo, a gente já faz isso no nosso grupo, né? Onde a gente se reúne uma vez por semana e comenta a parte que a gente mais gostou. O objetivo aqui é mostrar para vocês uma parte geral do que a gente mais gostou e já deixando aquele gostinho para você vir participar do nosso grupo, porque é incrível o que acontece na nossa jornada. E a parte, assim, que eu destaquei de todo o livro, que veio, assim, muito de encontro ao meu coração, foi a página 20, que vai contar a história de uma mulher que há muitos anos atrás não tinha eletricidade, e essa senhora rica, ela foi a primeira a colocar eletricidade na casa dela. E aí, quando passa-se um mês, vai medir a eletricidade e vê que ela gasta muito pouco de energia, muito pouco mesmo. Então, ele fica curioso para saber por que ela gasta tão pouco. Então, quando pergunto para ela, ela vai dizer, não, é assim, quando fica à noite, eu ligo rapidamente a luz, eu acendo as minhas velas e depois que eu acendi minhas velas, eu já apago a eletricidade para me gastar pouco. E aí o Max traz isso pra gente, mostrando que às vezes o que está acontecendo em nós é isso. Nós estamos deixando Cristo pouco aceso em nós. Estamos usando a nossa força ao invés de depositar toda a nossa força em Deus, deixar que Ele transpareça em nós. O nosso esforço humano, ele é inútil se ele não estiver conectado com Cristo. Então, esse paralelo mostra tudo, porque a energia já está conectada em nós. Cristo vive em nós. Nós só precisamos deixar que o Cristo que vive transpareça através das nossas atitudes, através das nossas ações, do nosso comportamento, diariamente nos transformando à imagem de Cristo. Uma coisa que esse livro traz muito pra gente é que, dia após dia, nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. É o que vai nos dizer Colossenses 3:10. E vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Deus está pronto a moldar-nos à semelhança do Salvador. Devemos aceitar essa oferta? Eis a minha sugestão. Então, esse livro vai nos mostrar isso, que o Senhor, Ele nos convida, né? Já estamos ligados com Cristo. Agora, o quanto de Cristo nós estamos deixando transparecer através de nós? Aí nós vamos fazer esse olhar minucioso através das Escrituras, para a gente entender que todos os processos que nós enfrentamos nesta vida têm um objetivo: nos transformar à imagem de Cristo. As lutas que nós enfrentamos é para nos moldar à imagem de Cristo. O conflito que nós enfrentamos é para retirar da nossa casa aquilo que Cristo não quer mais, aquilo que Deus não quer mais, porque a casa é dele e ele quer que nós, como casa dele, como templo, morada do Espírito Santo, venhamos ter a sua imagem, a sua essência, a sua moldura do jeito que ele quer em nós. Por isso os processos, por isso a vida. A vida é um processo que traz para nós a caminhada que revelará o Cristo vivo. Não seremos perfeitos no decorrer da jornada, mas um dia nós temos a esperança, pois assim nos afirma a palavra do Senhor.
Um dia seremos perfeitos. Enquanto isso, a gente vai sendo transformado diariamente. E é sobre isso que esse livro incrível tratou. Nos despertou para andar mais com o Senhor Jesus. Nos despertou para conhecer mais Jesus. Porque todas as vezes que nós olhamos para Jesus, nós olhamos para a nossa vida e percebemos que, por não estarmos tão conectados em Jesus, estamos nos afastando do propósito. Todas as vezes que nós estamos nos apegando nas coisas dessa vida, nós estamos parando de olhar para Jesus. Porque quanto mais eu olho para Jesus, mais as coisas, elas ficam em segundo plano. Eu olho para Jesus e tudo que eu faço aqui é para a glória dele. Agora, quando eu quero fazer as coisas daqui para minha glória, é porque eu não estou olhando para ele. Tem um outro capítulo que o Marcos vai dizer de um jogo de golfe. Claro, eu como uma boa brasileira, eu não entendo nada de golfe. Mas o interessante é que ele vai dizer que teve um dia que ele estava jogando e ele estava fazendo tudo incrível aos olhos dele. Mas ele estava jogando no campo errado. Tipo, tudo que ele estava fazendo que parecia extraordinário, não era extraordinário. Porque ele estava no lugar errado. E quantas vezes a nossa perspectiva é que eu estou fazendo tudo certo, eu estou dando o meu melhor, mas eu não estou tendo retorno. Porque talvez a gente perdeu a direção e está no lugar errado. E a gente precisa voltar para o lugar certo. E o Espírito Santo está pronto para abrir os nossos olhos, nos fazer enxergar do jeito certo. Tudo isso é através da comunhão com o Pai. Jesus, em todo tempo, está mostrando comunhão com o Pai, oração, ligação com o Deus Todo-Poderoso. E quantas vezes a gente está vivendo aqui, mas como? Eu com eu. Não sei se existe isso, mas é com as minhas forças. E o Senhor Jesus nos ensinou: traga tudo ao Pai. Seja simplesmente como Jesus. E o princípio é aos pés do Pai. Dependência. Então esse livro foi um fenômeno, algo maravilhoso, um derramar mesmo, aprender umas com as outras, a nossa troca foi extraordinário. Agora nós estamos ao passo de mais um livro, né? E com as nossas expectativas altas, porque a gente sabe que Deus vai continuar falando nos nossos corações. Foi um prazer caminhar com vocês. Foi incrível, uma jornada de transformação, trazendo consciência mesmo, para que a gente venha ter uma mudança de mente, uma mudança de vida, uma mudança de atitude e chegarmos mais perto do nosso Deus. Um grande beijo e eu espero vocês e aqueles que vão nos assistir também, que desejem caminhar com a gente, corre. Nós estaremos lendo agora o livro do John Bevere, ou John Bevere, como você preferir, A Isca de Satanás. E eu tenho certeza que vai ser um tempo incrível do derramar do Senhor sobre a nossa vida, curando e transformando o nosso entendimento, as nossas emoções. Um grande beijo, meninas!